Donald Trump foi notícia no mundo inteiro no ano passado quando apertou a mão do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, por 19 segundos. E nesse vídeo, quero analisar as características únicas do aperto de mão de Trump e também vamos observar o aperto de mãos utilizado frequentemente no mundo dos negócios. Infelizmente, muita gente faz errado sem perceber e pode acabar passando a impressão de fraqueza ou de que tentam esconder alguma insegurança. Primeiro, vamos assistir ao aperto de mão entre os dois. Please look at me. Esse aperto de mão possui características próprias do Trump, e não vou especular sobre por que ele faz isso, mas é inegável que ele faz. Primeiro, o puxão. Isso desequilibra o outro e pode fazer com que essa pessoa fique relutante em querer tomar o controle da interação e provavelmente passe a suspeitar das intenções do Trump. E aqui vai um exemplo. Thank you to Mike Pence. Thank you, everybody. Girar o punho e erguê-lo é uma outra técnica. Dobrar o punho dessa maneira é fácil para quem o dobra, mas põe a outra pessoa em uma situação desconfortável e pode causar o mesmo efeito que o puxão, fazendo com que o outro não esteja à vontade para tomar o controle da interação e suspeite das intenções de quem gira o seu punho. E aqui vai um exemplo. E para finalizar, tem o tapa na mão da outra pessoa. E o interessante disso é que o puxão e o giro mais o levantamento do punho provocam um certo incômodo, mas o tapa na mão é relativamente simpático e ainda é provável que percebam isso como um gesto amigável. Só que quando alguém acaba de te puxar e girar o seu punho, o tapa na mão é uma forma de trazer paz para a situação. Quase como se a pessoa dissesse não tenho mágoa nenhuma, que condiz exatamente com o que o Trump disse após o aperto de mão. E foi algo que a mídia não deu tanta atenção. Observe. Thank you, everybody. Strong hands. Este é o famoso duplo vínculo, clássico do Trump. Se o ministro aceita o elogio e pensa, é verdade, eu realmente tenho mãos fortes, ele acaba de aceitar que o puxão do Trump não aconteceu, pois afinal, por acreditar ter mãos fortes, nada poderia então o puxar de um lado para o outro. Mas se ele pensa, não tenho mãos fortes, você quase arrancou o meu braço, ele aceita que na realidade ele tem mãos frágeis e que deveria ter agido diferente para evitar que o Trump o puxasse. É uma armadilha mental fascinante e o incrível aqui é que o Trump faz um movimento dominante ao mesmo tempo em que ele elogia verbalmente o ministro. E em alguns casos faz com que seja mais fácil para ele se tornar a força dominante em uma interação. Só que isso só funciona se a outra pessoa aceita o duplo vínculo sem nenhum questionamento, o que não é garantido e que só vai funcionar mesmo se não tiver nenhuma câmera ao redor. Porque quando existem câmeras, as pessoas geralmente se preparam para enfrentar essa armadilha. Por exemplo, observe como o primeiro-ministro do Canadá se agarra aos ombros do Trump e resiste a 2 tentativas de puxão dele. A lição disso é que quando você demonstra poder através dos movimentos secretamente, seja de forma consciente ou inconsciente, é provável que isso vire notícia e isso acabe te prejudicando em longo prazo. A boa notícia é que nos meus 30 anos de vida, nunca me deparei com alguém que dava apertos de mãos igual ao Trump, então é muito improvável que você tenha que se agarrar aos ombros de alguém. Mas eu te garanto que você vai receber vários tipos de apertos de mão estranhos e alguns podem até ser sua culpa. E é o motivo pelo qual resolvi cobrir esse tema de como dar um bom aperto de mão. Sim, pode até parecer óbvio, mas é muito fácil de errar. E quem sabe o Donald Trump vai assistir esse vídeo e evitar cometer esse tipo de erros. E só para deixar claro, o que eu estou falando nesse vídeo é sobre como dar um aperto de mãos em um ambiente profissional e não entre os seus amigos. A gente pode cobrir isso talvez em um outro vídeo, porém para o vídeo de hoje, você deve ter em mente que o aperto de mão não é uma oportunidade para você querer provar o quão dominante você é, mas sim uma oportunidade para gerar confiança. O objetivo da sua linguagem corporal não é mostrar poder, mas mostrar que você é assertivo e que não está escondendo nada. Então não entenda isso como um jogo de dominância, porque senão você vai cair na mira de um adversário, o que não é nada bom no ambiente de negócios. Segundo, em um ambiente de negócios, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, essa é a forma mais comum de cumprimentar tanto os homens quanto as mulheres, independente do cargo. Mas sabe-se que em alguns estados do Brasil é considerado normal também dar beijo no rosto em determinadas situações profissionais, diferente dos Estados Unidos. E obviamente o leque de opções em uma situação cotidiana é bem maior do que em uma situação profissional. E agora que temos uma ideia sobre os gestos com as mãos em si, o maior problema é você não saber se deve ou não cumprimentar alguém com um aperto de mãos. E aqui vai um exemplo. Look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No.
Aqui o Gordon Brown acaba parecendo mal educado por não ter apertado a mão do guarda. E, portanto, o mais seguro é você sempre oferecer dar um aperto de mão quando conhecer alguém pela primeira vez, ou se você estiver em grupo em que todos estão se cumprimentando, não ficar parado sem cumprimentar ninguém. Você pode demonstrar para outra pessoa que você está pronto para dar um aperto de mão, simplesmente estendendo a sua mão mais ou menos 2 ou 3 passos antes de chegar ao alcance dessa pessoa. Se você demorar muito, como o Gordon Brown nessa cena, pode acabar gerando uma confusão. Você deve tentar chegar o mais próximo disso. Morning. That's right. O segundo ponto importante sobre como dar um aperto de mão nessas situações é que você deve manter os dedos retos. O problema de você manter os dedos encurvados é que você não oferece a outra pessoa um ângulo bom para conectar o espaço que existe entre o dedo indicador e o polegar dela com a sua mão. Agora combina isso com a falta de tensão nos seus músculos da mão. Sem a tensão que força sua mão a abrir, você termina dando um aperto de mão tão frágil que só é possível para outra pessoa agarrar os seus dedos. Se isso acontece com você frequentemente, estenda os dedos. Você quer tornar a conexão entre as duas mãos o mais simples possível, o que o dedo esticado irá permitir. Angela Merkel dá um exemplo perfeito disso neste vídeo. Terceiro, estenda a sua mão numa posição vertical. Isso requer que você fique de frente para outra pessoa que você cumprimenta. Se você perceber que as pessoas estão agarrando seus dedos frequentemente, pode ser porque a palma da sua mão está virada para baixo, o que acaba não dando espaço suficiente para conectar uma mão com a outra. Ignore o mal-estar causado pelo aperto de mão duplo nessa próxima cena e se concentre no fato de que o ministro do Canadá está virado de frente para a câmera. E você perceberá que isso é o que faz com que seja difícil para ele estender a sua mão ao Obama por um ângulo neutro, o que acaba terminando em um aperto de dedos. Outra coisa que contribui para um aperto de mão ruim é começar a sacudir a mão antes da hora. Isso é mais comum em grupos. Você já cumprimentou tanta gente que sua mão já está no automático sacudindo antes mesmo de encostar na mão dos outros. Mais ou menos assim. Essa cena foi tirada da série de TV Key & Peele, que é de comédia, mas é um exemplo perfeito disso. Se você quer que o aperto de mão seja perfeito e que conecta, primeiro você tem que apertar a mão para então sacudi-la. É fundamental que você tenha isso em mente quando estiver em grupo, porque às vezes você começa a cumprimentar os outros sem pensar. Quando você faz direito, o aperto de mão sairá assim. E por último, aperte a mão do outro apenas quando as duas mãos estiverem firmes, porque senão você vai terminar esmagando os dedos do outro. E isso é o que as pessoas muito fortes costumam fazer e que não dá uma boa impressão. E finalmente, quando você tem a mão da outra pessoa presa à sua, pode sacudi-la 2, 3 vezes e pronto. E quando você decidir que você vai dar um aperto de mão, deixe isso claro para a outra pessoa, estendendo a sua mão 2 ou 3 passos antes de chegar até ela. E se você se encontrar em um espaço apertado antes do aperto de mão, haja decisivamente, mostrando a sua mão para que a outra pessoa a veja e não te ignore. Você pode tocar no ombro do outro gentilmente, caso a pessoa não tenha visto a sua mão de primeira. E então, mantenha a sua mão em um ângulo vertical com os dedos estendidos, conecte a sua mão com a outra, dê o aperto de mão com firmeza e você se sairá bem. E a coisa mais importante, se ninguém aperta a sua mão porque não a veem, você pode sempre fazer isso sozinho. E se você tem curiosidade em saber quais são os outros elementos fundamentais para dar uma incrível primeira impressão, além de saber como dar um bom aperto de mãos, temos um vídeo que cobre quais são as 4 emoções essenciais para gerar uma incrível primeira impressão em qualquer pessoa, em qualquer situação ou local. Para assistir o vídeo, clica no link que deixei na descrição, uma nova página vai abrir e você só precisa colocar o seu e-mail para receber e poder assistir o vídeo na hora. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like para contribuir com o crescimento do canal. E se você tem alguma recomendação de vídeo, deixe aqui nos comentários e aproveite para compartilhar o vídeo com alguém que você acredita que também irá gostar do nosso conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo toda semana. Como sempre, obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo.